A palavra de Deus, a Bíblia, é a luz que tem brilhado neste mundo de escuridão do pecado. Porque é a palavra que procede de Deus. Nela nós encontramos a verdade que liberta e salva. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ele que é o autor da verdade, quando aqui esteve, resistiu aos ataques do inimigo, usando como escudo a palavra de Deus. E ele sempre dizia, está escrito. No livro de Apocalipse, ao descrever o grande conflito, o inimigo de Cristo é chamado de dragão, por desejar destruir a igreja e o povo de Deus. No primeiro século da igreja cristã, os cristãos foram perseguidos, foram mortos, lançados às feras, queimados em fogueiras porque permaneceram leais, fiéis a Cristo e a sua palavra. Quanto mais os cristãos eram perseguidos e mortos, mais o cristianismo crescia, a igreja crescia, porque o seu testemunho impressionava as pessoas. Foi por isso que, principalmente a partir do segundo século, o inimigo mudou a sua estratégia. É interessante que no Apocalipse, quando o inimigo de Cristo é chamado de dragão, ele também é chamado de a serpente, por sua astúcia e engano. Ele é chamado de mentiroso, pai da mentira, porque desde o jardim do Éden, Satanás tem usado de enganos, desinformação, distorções da verdade, criando dúvidas, negando abertamente aquilo que Deus diz, minando a confiança das Escrituras ou citando-as erroneamente. Ainda no primeiro século da história da igreja cristã, sabendo que as Escrituras habilitariam os homens a discernirem os seus enganos e resistirem ao seu poder, o inimigo já começou muito cedo a minar o cristianismo com heresias dentro da igreja. Foi por isso que, reunindo os anciãos na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo os advertiu de que, após a minha partida, surgirão no meio de vós lobos vorazes que atingirão o rebanho. Ensinarão coisas pervertidas para arrastar os discípulos. Assim vocês vigiem e fiquem firmes na palavra de Deus. É impressionante destacarmos na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo anunciou que surgiria dentro da igreja um poder iníquo, que substituiria as verdades divinas por falsas doutrinas, e práticas pagãs prevaleceriam contra o evangelho puro de Cristo Jesus. A história da igreja cristã nos mostra claramente o que foi que aconteceu. Quando a igreja cristã cresceu na capital do Império, Roma, a igreja ali recebeu muitas pessoas de grande influência vindas do paganismo, até que o próprio imperador Constantino proclamou-se um cristão. Muito cedo, já no segundo século, costumes populares e ideias pagãs haviam penetrado, se misturado com verdades bíblicas na igreja cristã em Roma. E após a adesão de Constantino ao cristianismo, esse processo de apostasia se acelerou. E esse processo de apostasia em Roma teve 5 consequências bem destacadas. A primeira delas é que muitos pagãos foram proclamados cristãos após a conversão de Constantino. Foram batizados sem preparo algum. O cristianismo chegou a ser imposto pelo império em muitos lugares. A segunda consequência é que muitas concessões foram feitas ao paganismo pela liderança da igreja cristã em Roma. Erros doutrinários inundaram a igreja romana. O objetivo aparente era incluir todo o povo na igreja, mas o resultado foi o afastamento da verdade da igreja em Roma, afastamento da palavra de Deus. O sábado foi instituído pela guarda do domingo como dia de culto. Os ídolos foram introduzidos nas igrejas cristãs.
A terceira consequência é que o cristianismo tornou-se a religião oficial do império. E assim o imperador passou a acompanhar também a determinar a administração da igreja em Roma. O bispo de Roma começou a exercer mais influência junto ao império que os bispos das demais igrejas cristãs. Passou a representar as igrejas cristãs diante do império. Até que quando terminou o Império Romano do Ocidente, no ano 476, com a queda da cidade de Roma, o bispo de Roma tornou-se a única liderança que existia ali na cidade, que restava na cidade. Ele agora começou a exercer ali na cidade de Roma um poder religioso e também influência civil. Até que no ano 538, ele recebeu por parte do imperador Justiniano de Constantinopla a autoridade para governar todo o mundo cristão. E assim iniciou-se o período de 1260 anos, predito no livro do profeta Daniel e no livro de Apocalipse. Um período no qual o bispo de Roma tornou-se no poder papal, que exerceu o seu domínio, seu controle em todo o mundo. A quarta consequência dessa situação é que em seu domínio, em seu controle do cristianismo, a igreja romana manteve o estudo da Bíblia e a interpretação da Bíblia como sendo exclusivos da igreja, conservando o povo em ignorância quanto à verdade da palavra de Deus e proibindo a circulação de Bíblias entre o povo. A quinta consequência é que durante aquele período, os cristãos fiéis passaram a viver perseguidos. E é importante como sempre houve aqueles que não aceitaram a apostasia imposta por Roma. E Deus protegeu esses seus filhos fiéis. Eles permaneceram firmes na fé, nas verdades da Escritura, defendendo com lealdade o cristianismo. Eles foram duramente perseguidos pela Igreja Romana, de 538 até 1798, os 1200 anos da profecia de Daniel, capítulo 7, e Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 14. Quando nós analisamos a história da igreja cristã, nós percebemos e nos certificamos que os filhos de Deus foram protegidos na palavra de Deus através de toda a história. E por que foram protegidos? Porque, primeiro, a Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela é inspirada por Deus e contém as verdades cruciais. Ela revela as verdades cruciais, sendo o padrão para a compreensão da verdade de Deus. Segundo lugar, a Bíblia apresenta o plano da salvação. Apresenta a vida, a obra de Cristo como nosso Salvador. Apresenta o estabelecimento do seu reino e, ao final, a vitória no grande conflito. A Bíblia, a verdade da palavra de Deus, revela o amor de Deus à luz do grande conflito. Através da Bíblia, nós podemos ser, pelo seu estudo, pelo poder do Espírito Santo, sermos livres do mal. Porque a Bíblia nos ensina, nos edifica para a instrução, para a educação na justiça de Deus. Quarto lugar, a Bíblia expõe os enganos satânicos. Por isso o inimigo odeia a palavra de Deus. E através dos séculos ele tentou eliminar a sua influência. Hoje, você e eu precisamos lutar contra toda influência que visa minar a confiança na autoridade das Escrituras. Mesmo pretensos teólogos modernos pretendem que a Bíblia seja apenas uma interpretação cultural de pessoas que viveram no passado e que compartilharam a sua experiência, sua concepção a respeito de Deus e sobre os eventos que estavam acontecendo. Mas uma das ênfases da lição dessa semana é que o raciocínio humano, sem a ajuda, sem a orientação do Espírito Santo, sem a base das Escrituras, o raciocínio humano não é suficiente para entendermos a verdade divina, a vontade de Deus. Assim é que o caminho pode parecer correto ao raciocínio humano, mas totalmente errado aos olhos de Deus. Nem mesmo aquilo que é considerado legal numa determinada cultura, ele é ético e moralmente correto aos olhos de Deus.
Assim é que a verdade e o erro só podem ser compreendidos à luz da verdade da palavra de Deus, em harmonia com a palavra de Deus. Este é o ponto-chave de toda a questão. A palavra de Deus é o árbitro final da luta entre a verdade e a moralidade, o erro e o pecado. O ponto-chave na questão da luta do grande conflito, na luta entre a verdade e o erro, de acordo com a lição dessa semana, é que Deus criou o homem como um ser moral, com capacidade de raciocinar, com vontade, com a capacidade de escolher e tomar decisões. Assim, a batalha do grande conflito entre Cristo e Satanás é a batalha pela mente humana, porque é na mente humana que as decisões são tomadas, e é ela que norteia a nossa vida. Assim, a principal obra do inimigo é obscurecer, cegar, afinal, a mente do ser humano. E como? Afastando da verdade da palavra de Deus. Ocupando a mente com coisas que agitem os sentidos e a natureza pecaminosa humana. Desenvolvendo sentimentos de independência de Deus, de orgulho, de vaidade, de presunção. Enfim, muitas pessoas através da história não foram incapazes de conhecer a verdade, apenas não se interessaram em conhecê-la. Muitos hoje têm a oportunidade de conhecer a verdade, mas escolhem não crer nela. É por isso que você e eu necessitamos hoje, cada dia, de estarmos comprometidos com Cristo e sua palavra. Assim precisamos estar atentos à vontade de Cristo revelada nas Escrituras Sagradas. Isso será a nossa única salvaguarda contra o inimigo de Deus no grande conflito. Assim você e eu podemos estar ao lado vitorioso de Cristo Jesus no grande conflito final.